Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila Marques em mais um vídeo da nossa playlist Entrevistando Pesquisadores. Hoje eu estou aqui com o nosso querido amigo, pesquisador, professor universitário, pai, advogado, enfim, uma vasta experiência, Diogo Bussi. É um prazer tê-lo aqui no canal com a gente, Diogo, e o Diogo vem falar para a gente contar um pouquinho sobre a experiência dele de pesquisa, né, a experiência que ele teve na área acadêmica, de como esses projetos da área acadêmica, né, são voltados depois para uma parte prática, para uma parte, né, de efetivação de direitos, de luta por direitos, enfim. Então, a gente tem muita ideia para trocar aqui. Nós já tivemos algumas falas da professora Regiane Kettis, do professor Gediel, da UFPR, do programa de mestrado e doutorado da UFPR, muito legais e que também foram de encontro, né, vão de encontro ao que o professor Diogo Bussi também aqui vai trazer um pouquinho hoje para a gente, sobre projetos de extensão e sobre essa prática, né, aliar a pesquisa, a vida prática e a efetivação e luta por direitos. Seja muito bem-vindo ao canal, Diogo, e já gostaria então de te passar a palavra para você se apresentar e contar um pouquinho mais para a gente sobre a sua trajetória acadêmica, então. Muito obrigado. Primeiro, agradecer por essa oportunidade. É uma satisfação imensa estar aqui no seu canal. Também acompanho o seu trabalho com muita admiração. E em primeiro lugar, acho que dizer que é uma honra, né, e uma certa pressão, vamos dizer assim, falar depois de grandes pesquisadores, como o professor Gediel, que eu admiro tanto, é um professor muito importante para mim, uma pessoa, um ser humano muito importante, e eu fico muito feliz, muito agradecido por essa oportunidade. Eu acho que a primeira coisa, a pesquisa para mim, ela parte de um único lugar, né, que é a dúvida. E se tem algo que faz parte da minha existência, Camila, é a dúvida. Eu sou um questionador por natureza. Desde que eu me recordo por gente, por ser humano, as minhas lembranças mais remotas, eu sou um questionador. Desde questões existenciais, assim, mais profundas, que me levavam, né, sempre me tiraram de uma zona de conforto, mas me levavam a quê? A pesquisar, a uma certa curiosidade sobre o funcionamento da vida, mas também sobre a mim mesmo, né? Eu acho que isso é importantíssimo dizer todas as vezes que nós estamos nos direcionando a pesquisadores, a estudantes, a acadêmicos, a professores, porque eu acredito que a nossa sociedade contemporânea, ela foi aos poucos tirando o espaço da dúvida, ou melhor, ela foi fazendo com que a dúvida assumisse um aspecto negativo na nossa vida, sendo que não existe evolução, crescimento, aprendizagem, de uma forma geral, sem a dúvida, né? A dúvida, qualquer processo de produção de conhecimento parte da dúvida, né? Então foi assim que mais para frente eu acabei me tornando também um pesquisador, encontrando na atividade da docência, foi a primeira experiência que eu tive, eu acho, assim, de realização profissional, sabe? Eu fui advogado por 10 anos, me formei em Direito, já logo passei na OAB e comecei a advogar, mas não era aquilo que acendia o meu coração, que fazia o meu olho brilhar. E eu lembro exatamente da primeira vez que eu entrei numa sala de aula e foi aquela sensação imediata. É isso, assim, sabe? E fui fazer um mestrado. Eu fiz um Legal Law Master logo depois que me formei, que é como se fosse um MBA voltado para profissionais da área do direito. Depois fiz o mestrado em Direito das Relações Sociais na Universidade Federal do Paraná e comecei a dar aula. Então, também comecei a participar muito de bancas, né, como professor de trabalhos de conclusão de curso, e foi aí que eu tive também esse primeiro insight, vamos dizer assim, percebendo uma certa angústia dos alunos com a dúvida, sendo que a angústia, até certo ponto, é saudável, vamos dizer assim, para qualquer pesquisa acadêmica científica. Mas eu via uma tentativa de escapar da dúvida já no começo dos trabalhos, que começou a me chamar a atenção. Ou seja, eu digo sempre aos alunos, os estudantes, e todo aquele ou aquela que se dispõe a enfrentar ou fazer uma pesquisa, sintam-se mais confortáveis com a dúvida, porque é a dúvida que vai levar a uma produção de conhecimento transformadora, como a gente pode falar depois que a gente estava conversando aqui, trazer, né, a pesquisa
para transformação de realidades mesmo, para concretização de direitos e tal. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, base, a partir do qual a gente pode refletir, que é lidar melhor com o ambiente de dúvida. Muito legal você trazer essa perspectiva, Diogo. Como eu falo sempre para os meus alunos de metodologia, né? E aqui o principal tema do canal é sempre metodologia, pesquisa acadêmica, esse ambiente acadêmico, porque a gente sabe que é um momento delicado para o estudante de graduação, de mestrado, de doutorado, né? E foi muito legal você falar da dúvida, porque eu falo um pouquinho disso quando eu trago a questão do problema de pesquisa, né? Nada mais é, né? A definição básica de problema de pesquisa é o grande questionamento a ser suscitado sobre aquele tema, etc. Então, é muito bacana, porque realmente o que nos move é a dúvida, é a intriga, é a polêmica, né? Enfim, então é muito legal você trazer esse aspecto aqui que com certeza complementa e contribui muito com os nossos alunos. E conta um pouquinho mais pra gente, assim, eu sei que você estudou política de drogas, né? Tem um projeto importante em relação a isso. Conta um pouco mais pra gente, o seu mestrado, né, na UFPR, qual foi o tema que você pesquisou? E daí depois, como que você enveredou para esse outro lado? E quais essas aplicações um pouco mais práticas da sua pesquisa? Como que foram esses projetos de pesquisa, Diogo? Legal. Perguntas também muito interessantes. Primeiro lugar, a minha pesquisa no mestrado, ela de uma forma bem ampla e em essência, ela lidava com a intersecção entre o direito e a economia. Embora eu tenha atuado há 15 anos, eu esteja atuando com política de drogas, também pesquisei política de drogas não só no âmbito acadêmico, como também na prática, indo e viajando bastante ao redor do mundo para entender novas formas de lidar com a questão das drogas. No mestrado em Direito, era uma outra pesquisa que, como eu disse, estava relacionada à intersecção entre o direito e a economia. Porque eu tenho, para mim, também, além daquilo que eu falei de um questionamento, um espírito questionador, eu tenho também, para mim, algo sempre gritou dentro de mim acerca da necessidade de a gente romper barreiras entre áreas do conhecimento. Porque eu sempre me encantei muito com as ideias do Edgar Morin e da complexidade. Eu depois comecei a entender melhor que o processo de cientificismo, né, de redução da complexidade da realidade do conhecimento, foi reduzindo muito as áreas, diversas áreas do conhecimento em caixinhas que passaram a não mais se comunicar. E para mim estava cada vez mais evidente que os problemas do mundo que nos angustiam, os quais a gente muitas vezes pretende resolver por meio da pesquisa também, eles estão profundamente conectados. E eu, como um curioso também, nato, eu sempre pesquisei, desde a literatura até áreas, a economia, como eu disse, neurociência, psicologia, são áreas do conhecimento que sempre me seduziram, também me interessaram bastante. Mas, voltando para a minha pesquisa, eu tinha um interesse em aproximar duas dimensões da nossa vida que são, de certa forma, inafastáveis, a dimensão jurídica e a dimensão econômica, procurando não demonizar, porque às vezes me parecia que havia um embate, né? Os profissionais do direito procurando humanizar o mundo, a dimensão material, e os economistas procurando materializar, vamos dizer assim, o direito, dar um lado mais pragmático. E eu comecei a perceber ou a sentir que ambas as dimensões da nossa vida poderiam ser complementares, vamos dizer assim, sem demonizar um ou outro. E fica aqui também um convite, né, para que quem nos ouve também aceite esse convite de se desfazer, vamos dizer assim, de certas crenças. Porque, Camila, eu acredito muito que nós fomos condicionados também, ao longo de muito tempo, a desenvolver um modelo de pensamento que é binário, que é ou é isso ou é aquilo. E eu comecei, a partir dessa pesquisa, mas na minha vida mesmo, a exercitar, a trocar o ou pelo e. E a inserir na análise que eu estou procurando fazer da realidade, e até de mim mesmo, as contradições, as ambiguidades, que querendo ou não, fazem parte da realidade que a gente está procurando analisar. Então vamos pensar no âmbito aqui acadêmico de pesquisa. Você escolhe um objeto, desde um biólogo que vai analisar uma célula, ou um sociólogo que vai analisar uma micro-realidade social, é importante
estar aberto às contradições, às ambiguidades que estão presentes na realidade que está sendo se procurando analisar e entender melhor. E tentar procurar, porque às vezes essas conceituações, essas classificações, elas têm o seu valor, sem dúvida, são importantes, mas em muitos aspectos elas servem como simplificação da realidade, nos fazem sentir uma certa nos fazem acreditar que estamos conhecendo a partir do momento que classificamos e rotulamos, mas muitas vezes a realidade insiste em escapar desses conceitos. E aí a gente fica meio perdido às vezes, mas é isso mesmo, faz parte do processo de pesquisa, de conhecimento. E só para falar um pouco da questão da política de drogas, que para mim foi muito importante, foi um horizonte que se abriu, porque logo que eu terminei o mestrado, durante o meu período na Universidade Federal, eu também me envolvi com pesquisas, um núcleo interdisciplinar de estudos sobre política de drogas, e ali eu tive a oportunidade também, foi uma das oportunidades mais enriquecedoras da minha vida, de ser o responsável pela política de drogas de Curitiba. O prefeito que se elegeu em 2012 e começou o mandato em 2013 me convidou, porque eu também já tinha criado uma comissão na OAB do Paraná para pesquisar políticas públicas sobre droga. Então, foi uma oportunidade incrível de aproximar a academia da administração pública. E ali, para mim, eu tive a oportunidade de vivenciar concretamente a importância de basearmos e fundamentarmos políticas públicas em dados, em pesquisas, em produção científica. Eu acredito que essa é uma outra cultura que a gente precisa estimular e disseminar no nosso país, que as políticas públicas sejam baseadas em pesquisa, em ciência, em produção de conhecimento científico. Muito legal mesmo, Diogo. Bacana você falar sobre a interdisciplinaridade, também é uma tecla que eu gosto de bater bastante com os alunos, é muito legal você trazer isso aqui, esse estudo econômico, eu sempre brinco com os alunos, né? Nós do direito somos os mais metidos, mas os que mais precisamos das outras áreas, né? Eu até brinco, eu falo, olha, a gente não consegue fazer uma ação demarcação de terras ali de um conflito sem um engenheiro agrônomo, sem alguém que vai delimitar, sem alguém que vai lá fazer um laudo. Né? No direito das famílias, como nós precisamos dos outros profissionais, os psicólogos, os assistentes sociais. Então, essa interdisciplinaridade é muito importante, né? E você falando da política de drogas, o quão é importante, né? Essa pesquisa interdisciplinar, essa pesquisa que une, enfim, né, vários setores do conhecimento para, então, fazer esse trabalho bacana. Camila, e se me permite só um pequeno adendo a isso que você falou, que é bem importante, me veio agora. Eu visualizei, eu fiquei quase 4 anos ao todo como responsável pela política pública de drogas da nossa cidade. E eu percebi que, além disso que você falou, que é fundamental aos profissionais e operadores do direito, esse diálogo, eu digo até transdisciplinar com outras áreas de conhecimento, uma aproximação em relação à realidade, que me parece também, em muitos aspectos, ele se distanciou muito da realidade, enclausurado em códigos, que também são importantes ter o seu valor, mas também enclausurados em gabinetes, porque quando a gente começou a trabalhar com a política de drogas de Curitiba, eu, antes de qualquer coisa, precisei traçar um diagnóstico, um mapeamento acerca da realidade que a gente estava procurando e queríamos transformar, né? Então, eu vivi muito de ir nas cenas, a gente mapeou cenas de uso, onde havia prevalência de usuários de drogas em situação de extrema vulnerabilidade na nossa cidade. E o mais importante foi que eu conheci ali realidades humanas antes de qualquer coisa, ou seja, pessoas que estão ali. Me remeteu muito, eu conhecia assim, pessoas que eram até ex-professores universitários, poetas, capoeiristas, pessoas que tinham talentos, que tinham vocações e que estavam ali naquela situação. E às vezes, quando nós nos distanciamos muito da realidade, a gente perde essa dimensão de que um processo que está sendo analisado dentro de um gabinete de um juiz, por exemplo, são vidas que estão ali, né? São sonhos, são nomes, são relações, são histórias de vida. E eu acho que é muito importante para qualquer aspecto que a gente vai trabalhar o direito, a gente não perder essa dimensão
e essa conexão com a realidade. Muito legal. E até mesmo, né, Diogo, porque eu sempre penso assim que essa empatia, até mesmo quando não se trata, né, de projetos políticos ou né, de grandes projetos, enfim, mas essa empatia, até mesmo atendendo um cliente, né, no escritório de advocacia, enfim, né, essa empatia, esse entender, esse ouvir o cliente, essa empatia, ela faz parte, né, do processo de resolução, né? Então, muitas vezes essa escuta um pouco mais ativa, essa paciência e o que você disse, né, de não se enclausurar nos termos e dizer, não, essa é a solução e pronto, não explicar, não escutar, né? Então, isso eu acho que é até prejudicial, enfim, para a gente resolver os conflitos de forma mais adequada, e acho que esse processo de empatia e escuta faz muito mais parte da resolução de problemas do que a gente imagina. Muitas vezes a resolução basicamente se encontra aí nessa escuta, né? E é muito importante a gente partir disso e ressaltar a importância da academia, ainda mais em tempos de muita polarização, você trazer essa questão da complexidade, de que, né, não é só um lado ou outro, mas enfim, em tempos de muita polarização é importante a gente ressaltar isso. E principalmente também a questão que acho que ajuda muito os nossos alunos aqui do canal, da importância dos dados para se analisar uma realidade, né? Eu sempre brinco com os meus alunos assim, Diogo, que muitas vezes a gente encontra um julgado que nos favorece ali, enfim, que coincide com aquilo que a gente está defendendo, pesquisando, né? Muitas vezes os alunos partem do seguinte pressuposto, né? Olha, eu defendo a teoria X, tanto é que eu tô certo que tem um julgado aqui que né, chancela a minha posição, né? Enquanto deveria ser ao contrário, né? Você tem que se basear nos dados, ou então você tem que entender como o tribunal aplica isso, quais são os fundamentos, né? Tabelar isso, estabelecer um marco temporal, né? Enfim, isso sim, né? É você partir, não partir do pressuposto de que, né, você já tem essa premissa certa, uma premissa dada, enfim, né? Esse, para mim, era um dos maiores problemas que eu comecei a identificar ao analisar trabalhos de conclusão de curso. Trabalhos, assim, interessantes, cujo objeto de pesquisa é muito interessante. Só que daí, às vezes, eu percebia que o aluno, o estudante ou o pesquisador, ele já sabia de antemão aonde ele queria chegar. E todo o processo e deixava isso muito claro já na introdução, sem aquela convivência, vamos dizer assim, saudável com a dúvida, a qual me referi no começo da nossa conversa. E aí, todo o trabalho parecia, às vezes, que eram recortes de autores para fundamentar e justificar aquilo que ele já sabia. Aí, às vezes, eu até me perguntava para os alunos, mas carinhosamente, então para que da pesquisa? Se você já está mergulhando num trabalho de pesquisa, sabendo aonde vai chegar, sabe? Se mergulhem na pesquisa com essa disposição para dúvida e navegando com conforto no desconforto, vamos dizer assim, porque aí é justamente daí que surgem as pesquisas realmente transformadoras, interessantes, que nos levam a uma construção coletiva mais importante. Muito legal. E para quem está iniciando a pesquisa e eventualmente se deparou com o nosso vídeo aqui no canal, é importante a gente frisar isso, né? Você pode estabelecer, então, uma hipótese, sim, né? Você já faz um estudo prévio nos projetos de pesquisa, que nós tanto falamos aqui no canal, enfim, em outros vídeos, mas estabelecendo essa hipótese ao longo da pesquisa, você vai confirmar ou não essa hipótese, né? E pode ser que você chegue à conclusão de que não era aquilo, você refuta a hipótese, né? No final da pesquisa e faz isso parte. Isso é ciência. Isso é ciência, exatamente isso. E faz parte, né? Então, por isso essa importância da gente trazer dados, de trazermos outras áreas, de trazermos essa análise um pouco mais global e muito bem fundamentada, né? Então, show aí, né, pro achômetro, né, pro achismo, porque eu brinco aí do que é conversa de bar, né? Do que não se baseia em dados, enfim, né? Deixa a conversa de bar pro bar, né? Que é importante também, tem o seu Exato. valor. Tem muito seu valor, inclusive, né? Mas deixamos o achômetro para lá e na pesquisa a coisa tem que ser séria, né? E, Diogo, conta um pouquinho mais pra gente, assim, de como você acha que é importante essa pesquisa e essa relação, inclusive, com a política, né? Dessa importância de se basear políticas públicas e fala um pouquinho mais dessa questão da administração pública, que eu achei super interessante. Eu acho que desse ponto de vista ninguém nunca abordou aqui no canal, então seria muito legal os alunos ouvirem.
essa formulação de políticas públicas, esse papel da administração pública, no que ele tem que se basear? Qual é a relação com a academia e como a gente pode ter melhores projetos baseados na pesquisa científica? Bem legal, ótimo. Bom, em primeiro lugar, absolutamente pertinente, né, essa questão, ainda mais diante desse contexto ao qual você se referiu, de muita polarização. Em primeiro lugar, eu diria que o ambiente político, assim como o acadêmico, é o ambiente no qual se dá, por essência, o diálogo, né? E para que o diálogo exista, a gente precisa por que podemos e devemos aprender com opiniões divergentes. Eu acho que a questão hoje está muito clara e evidente que nós procuramos, a partir do momento que alguém se depara com uma opinião divergente, ela passa a atacar a pessoa que emite a opinião divergente, ao invés de dialogar ou de contra-argumentar com argumentos mesmo, né? Então, aí não há construção, não há, só há guerra mesmo, pura, e ataque, e não há avanço, né? Então, e é muito louco a gente pensar que o ambiente acadêmico está contaminado com esse tipo de postura hoje em dia. Mas a política, assim como o ambiente acadêmico, são ambientes onde as pessoas dialogam. A política tem uma certa diferença, que é um ambiente onde se procuram convergências entre posicionamentos divergentes. O contrário da política é a guerra, né? O conflito. Então, a política, ela pressupõe também discordâncias, pressupõe divergências de visão de mundo, visões de mundo e por aí vai. Agora, com relação à administração pública, eu sempre sentia, talvez por vir da academia, de pesquisa e como a minha atividade como professor, eu via que é justamente isso que você falou, as políticas públicas, elas precisam ser baseadas e fundamentadas em dados. E a gente precisa disseminar uma cultura no nosso país, porque infelizmente o Brasil tem uma cultura de populismo, né, que acaba acreditando ou depositando nos ombros de uma pessoa, de uma forma até personalista, messiânica, a solução para todos os nossos problemas. Dá para entender porque nós acreditamos nisso, porque também existe uma cultura de despolitização, há uma geração toda que criminalizou a política. Eu acho que isso é muito perigoso, né? O Estado democrático de direito é uma grande conquista da humanidade. É aquele momento em que nós deixamos de nos submeter a normas, regras que vinham da cabeça de uma autoridade soberana e passamos a nos submeter a um ordenamento, né? Um conjunto de regras que a gente chama ordenamento jurídico, que prescreve normas e regras de comportamento, de conduta, não somente para nós, cidadãos, mas para os próprios agentes do Estado, né? Então, uma importantíssima forma de controle de abuso de poder, mas também de que determina normas e regras acerca das próprias normas e regras, como elas vão ser elaboradas e por aí vai. Isso é muito importante, mas demanda, no meu entendimento, Camila, para ser aprimorado, participação social. Eu acho que é isso que a gente está precisando hoje. É o contrário do que a gente está vendo hoje, né? De depositarmos crenças em heróis que vão nos salvar. Não, é a força do coletivo, da participação social. E por mais que isso demanda uma desconstrução de algumas crenças, por exemplo, quando eu fui trabalhar na administração pública e vivenciei essa experiência, eu passei também por esse processo de condicionamento, eu vim numa família despolitizada que disseminava e reproduzia esse discurso de que a política fique longe disso e tal, mas eu vivi algo totalmente diferente quando eu entrei, assumi essa secretaria aqui. Depois fui diretor da diversidade cultural no Ministério da Cultura e tive a oportunidade também de ser assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Todas essas experiências me levaram a vivenciar uma realidade bem diferente. Primeiro, que a maior parte do funcionalismo público são servidores profundamente qualificados, que têm o dom do serviço público, que têm o propósito do serviço público, e não aquela crença, né, de que um servidor público é um vagabundo. Existem vários problemas, sem dúvida nenhuma, mas essa crença ela precisa ser questionada. E para concluir, quando eu assumi fui assessor especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, foi uma experiência muito legal, porque essa secretaria, para quem não conhece, ela é uma espécie de usina de ideias
do governo federal, da presidência mesmo. Então, eu trabalhava lá com economistas do Banco Central, com diplomatas, até com militares, enfim, com pessoas das mais diversas áreas que tinham por função pegar algum problema considerado prioritário pela gestão, né, do governo federal e encontrar soluções baseadas em evidências, em pesquisas científicas e acadêmicas. Isso nos leva a sentar com quem pensa diferente, mas não abandonar, porque também isso é uma ilusão, abandonar a ideologia, as questões ideológicas. Não é negar a ideologia, mas é encontrar consensos com quem pensa e tem espectros político-ideológicos diferentes para focar na solução. Então, a gente, independentemente das posições ideológicas, nós estávamos dispostos a sentar com quem pensa, tem visões de mundo bastante divergentes, mas focar na solução. E com isso, a gente consegue sim encontrar soluções e avançar no sentido de encontrar soluções para problemas concretos que nos angustiam e afetam diariamente a nossa vida, como, por exemplo, a violência. Eu era o responsável por pensar em soluções para a segurança pública nessa secretaria especificamente. E para isso a gente volta lá no começo da nossa conversa. Eu encontrei raízes para violência econômicas, raízes sociais, raízes demográficas, enfim, há várias. Esses são problemas que nos remetem à complexidade desses problemas contemporâneos que a gente está tentando resolver. Para isso, a gente precisa encontrar soluções complexas também, que vão envolver muitas outras áreas do conhecimento. Muito legal, vão envolver dados, outras áreas do conhecimento, pesquisa, muito trabalho, né? A solução não é fácil. E muito legal você falar disso aqui também, Diogo, né? Que independente das posições políticas e das ideologias, mas para que nós possamos dialogar e encontrar soluções em conjunto. Muito bacana mesmo. Dentro de alguma base, né, Camilo? Eu acho isso importante, que o respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, eu acho que é algo que me preocupa muito o crescimento de uma perspectiva que eu chamo que não é política, daí foge da política, né? Que violenta outras pessoas, nega a existência de outras, daí já não é por aí. Exato. Não. Aí, né, discurso de ódio está fora do jogo democrático, né? Exatamente. Então, realmente, né, tendo essa mesma base, né, o que eu brinco, né, independente aí das crenças em relação ao mercado, a questões econômicas, mas, né, tendo essa base de respeito pelos tratados internacionais de direitos humanos e pela Constituição, né, pelos direitos fundamentais como democracia, pela democracia, enfim, né, não tendo discurso de ódio, com certeza a gente, né, consegue sentar, dialogar, discutir e fazer um bom trabalho que seja voltado para a comunidade, né? E principalmente se for baseado em pesquisa, em dados e, né, isso tudo que a gente está falando, com certeza, né, a gente tem um caminho muito melhor, né? Um caminho muito melhor. E, Diogo, para a gente finalizar, conta algum desafio pessoal de pesquisa. Teve momentos, assim, de tristeza nessa pesquisa? Teve desafios pessoais? Como foi, assim... dá alguma dica para a gente, né, nessa tua vasta experiência de pesquisa para os alunos, enfim, pesquisadores que nos ouvem aqui. Beleza. Bom, o maior desafio, eu acho, há vários, sem dúvida nenhuma, né? Primeiro, ter essa disposição para fazer dos desafios algo enriquecedor a si próprio, mas a própria pesquisa. Então, quem aqui vai imaginar que uma pesquisa vai se dar, né, num mar de rosas, sem nenhum obstáculo, e daí alguma coisa está errada, desconfia, né? Mas, então, num primeiro momento, foi perceber como eu também vivenciei por vários processos de condicionamento ao longo da minha vida e me dispor a aceitar essas dúvidas, essas contradições. Por exemplo, eu percebi que havia algumas crenças com relação, por exemplo, a esse modelo de pensamento binário que, querendo ou não, todos nós estamos sendo convidados a repensar esse modelo de pensamento, para complexificar mesmo o pensamento. Mas eu também tive aqueles famosos bloqueios criativos, eu acho que todo mundo tem, né? Não se desesperar quando isso acontece, eu acho que, pelo contrário, é aceitar, né? E não parar de estudar, não parar de ler. São momentos pelos quais todo pesquisador vai passar. A solução encontrada, no meu caso, isso também
também não é uma fórmula, não é uma receita de bolo, mas pode ajudar muitas pessoas. Eu peguei uma mala dessas de viagem mesmo, que a gente usa, né, para viagens longas, e enchi ela de livros. Não era totalmente fora de temporada, fiquei 2 semanas na Ilha do Mel, peguei uma pousadinha lá e enchi de livros e fiquei isolado lá durante 2 semanas. Ali eu consegui produzir muito. Eu lembro que eu montei um escritório numa pousada super bacana lá, e eu vi que até os pássaros e a paisagem foi se aproximando de mim. Teve um dia que um pássaro pousou em cima do meu notebook, assim, porque eles foram criando confiança, foram me vendo como parte da paisagem, e ali eu ficava 12 horas conseguindo escrever direto, aí eu parava, às vezes ia dar um mergulho na praia e voltava. Mas foi um jeito, eu precisei me isolar um pouco e estar em contato ali com a natureza, que para mim foi maravilhoso. Foi um jeito que eu achei de extravar, assim. Eu consegui escrever boa parte da minha dissertação de mestrado nessa imersão que eu fiz. Mas assim, eu acho que a leitura dessas outras coisas me abriram muito, porque você vai tendo muitas ideias ao entrar em contato com o trabalho de outros autores. Então, quando os pesquisadoras estiverem enfrentando alguma dificuldade ou dúvidas muito angustiantes, se abraça aí na leitura dos outros autores, que com certeza você vai encontrar alguns caminhos fazendo as leituras, não parando, né, e se desesperando por conta disso. Muito legal mesmo. Eu tenho alguns amigos que já relataram essa questão de se isolar. Você sabe que para terminar minha dissertação de mestrado, eu morando há muito tempo já sozinha, né, desde os 17 anos, para fazer faculdade, mestrado, doutorado, eu acabei na minha dissertação voltando para casa. Assim, em dezembro, voltando para casa dos meus pais, né? Eu falo casa até hoje, né? Por mais que a gente já tenha a nossa casa, mas a casa dos pais sempre vai ser. Sempre a nossa casa, né? Não tem jeito. E eu voltei para casa dos meus pais durante 1 mês e meio, mais ou menos, assim, e fiquei com foco total, mas também fiz mais ou menos isso, me isolei, aí deixei o celular de lado, deixei tudo de lado, né? Eu brinco que com um carinho de mãe, comendo uma comida boa, né? Aí, né? Isso é fundamental. É fundamental, né? Daí a pesquisa foi. E tem, para algumas pessoas funcionam em doses homeopáticas, né? Para algumas pessoas funciona dessa forma de isolamento, escrever tudo de uma vez, enfim. Então é muito bacana a gente entender esses momentos, entender essas dificuldades, né? E muito legal te ouvir aqui sobre esses desafios. Desculpe te interromper, mas além de entender as dificuldades, se permitir também, né? Por exemplo, eu acho muito importante a gente repensar uma cultura que nos fez acreditar que a pesquisa ou o trabalho são necessariamente algo assim que demanda dor e sofrimento. É lógico que demanda dedicação, não tem como negar. E por isso que eu digo sempre, para mim a questão mais importante é o início da pesquisa. Escolha algo que faça o teu coração vibrar, que você ame fazer aquilo. Isso não vai fazer com que você não enfrente dificuldades, não tenha que trabalhar. Mas durante o processo, eu acho que o processo precisa e pode ser divertido. Tem acreditar que o trabalho está dissociado da diversão. Eu questiono isso, sabe? E também se permitir fazer coisas que te dão prazer no meio disso. Ver um filme no Netflix, uma bobeiragem, sabe? Só para dar risada, sem se culpar. Sair para fazer um exercício, para jogar bola, surfar, mergulhar no mar, como eu fiz. Sim, sabe? Alguma coisa é importante. Isso vai fazer com que você tenha mais produtividade, inclusive, sabe? Se permitir. Nossa, concordo plenamente, realmente, né? Se a gente faz alguma outra coisa já que nos inspira, né? Eu brinco, é tão bom acordar assim e já fazer uma atividade física ou alguma coisa legal, né? Começar o dia com alguma coisa diferente, enfim, né? Para depois ter todo o gás para pesquisar, para trabalhar, concordo plenamente. Mas é que às vezes a gente sente culpa, né, Camila, de estar não sintam-se culpados, pelo contrário. É verdade, muito importante, né? Eu brinco, né? A menos que você queira maratonar uma série no meio do TCC, eu brinco com os meus orientandos, aí não dá, né? Assim, para maratonar uma série com prazo de entrega correndo, aí não dá. Mas assim, um episódio,
ou a prática de uma atividade física, exatamente isso, sem se culpar. Até porque é um processo que muitas vezes é solitário, né? Aí, a gente tem a oportunidade, em alguns momentos, de pesquisar em conjunto, de fazer isso em grupos de pesquisa, de trocar ideia, mas é um processo solitário, né? Eu até também, tanto na época do doutorado como do mestrado, sempre ligava para as amigas também. Eu tenho uma amiga, Elisa, artista, nossa, belíssima, assim, enfim, uma amiga, né, de longa data, e eu sempre trocava ideia com ela. Ela não é do direito, ela é da arte, enfim, trabalha na terra com orgânicos e tudo mais, mas eu lembro que eu estava quebrando a cabeça para fazer o sumário da minha tese, assim, para apresentar para minha orientadora. Eu liguei para Elisa, falei: Elisa, você é tão inspiradora, você escreve tão bem sempre, vamos conversar sobre o meu sumário, né, com uma pessoa da arte. É fantástico isso. E deu certo, né? Então, você ler, você compartilhar, você ligar para alguém, né, que não é necessariamente da sua área, mas uma pessoa que também gosta de... É até bom que não seja. Exatamente, porque te dá um outro olhar, fala, olha a construção dessa frase, olha, né? Então, é muito legal a gente também compartilhar, né? Não se culpar, como você diz, entender que esse processo de pesquisa, ele é um processo árduo, mas que também, né, tem aí suas inúmeras vantagens, alegrias, e como é bom a gente pesquisar, construir conhecimento e depois ter aí, né, os nossos outros tipos de filhos, né, que eu brinco, né, ter aí uma tese, uma dissertação, um TCC, um trabalho do qual a gente se orgulha, né, que foi construído com pesquisa, com dados e que contribuiu aí para o avanço do estado da arte, né? Por que não? Muito legal. Bom, mas Diogo, eu te agradeço muitíssimo pelas suas palavras aqui no canal. E queria te pedir para deixar os teus contatos, enfim, tuas redes sociais, para quem quiser, de repente, trocar uma ideia contigo, aproveitar esse conhecimento todo e, né, enfim, e compartilhar experiências, e também para você se despedir, né, de quem está aqui assistindo a gente eventualmente. Muito obrigado pela oportunidade, foi uma alegria estar aqui. E como o trabalho de produção de conhecimento é incessante, dinâmico, e o dia que cessar, eu não tenho mais nada para estar fazendo aqui, né? A gente tem que compreender isso, que é incessante mesmo. Eu me coloco à disposição para conversar, continuar dialogando. Quem quiser me procurar, eu mesmo gerencio as minhas redes, que tem lá no Instagram, Diogo Bussi. Eu compartilho sempre o meu trabalho lá. Tem o nosso site, que é diogobussi.com, no Twitter também e no Facebook, a nossa fanpage lá, que é diogo.bussi. Mas também vou ficar sempre à disposição para continuar esse diálogo. Tem o meu canal também no YouTube, eu vou te convidar para participar lá também. E todos que quiserem, lá eu tenho alguns vídeos onde eu promovo também algumas discussões, diálogos que eu acho sobre temas interessantes. Muito obrigado e obrigado por todos que estiveram aí com a gente, que nos ouviram. Muito legal, muito obrigada, pessoal. Até o nosso próximo encontro aqui na playlist Entrevistando Pesquisadores. Um beijo grande para todos. Beijo, Diogo, e obrigada. Valeu, beijão. Pela contribuição. Tchau, tchau.